Olá, pessoal! Iniciando mais um podcast, Urtiga Podcast, hoje com uma pessoa que vai falar aqui, vai ter novidades, iniciando aqui com assuntos sobre o FIG e muita coisa boa. Só que antes eu peço que você curta, compartilhe, dê o seu likezinho. E ele, que é fundador da Unopar em Garanhuns, com várias formações, viajou por vários países da Europa para conhecer o sistema educacional. Então, hoje, Ademilton Correia, fale sobre a Unopar e toda a sua bagagem aí. Olá, tudo bem? Tudo bem, Ademilton? Ademilton Correia, sou formado em administração, tenho uma trajetória no ensino superior, sou professor da autarquia de ensino superior de Garanhuns há 26 anos. Tenho experiência na área de educação à distância e também na área de ensino superior, nomeadamente nos cursos estricto sensu, onde me especializei, e também sou consultor nessa área nacional e internacionalmente. Excelente. Fale mais sobre a sua trajetória, né? O início, quando você esteve na autarquia de ensino superior de Garanhuns, fale como foi sua passagem por lá. Na verdade, eu tive o prazer de passar por a maioria dos cargos da autarquia de ensino superior de Garanhuns. Eu comecei inicialmente como estagiário, posteriormente me graduei na autarquia de ensino superior de Garanhuns, da qual fui aluno de administração. Posteriormente, a terminar o curso, me especializei, que na época eu não tinha especialização aqui em Garanhuns. Nós fizemos um convênio com a Universidade de Ribeirão Preto e eu me pós-graduei em administração hospitalar. Posteriormente, fiz a seleção, o concurso para a autarquia, passei, leciono até hoje lá e tenho experiência também na área de coordenação. Cheguei a ser coordenador do curso de administração, do curso de administração de empreendimentos turísticos, porque naquela época os cursos de administração havia as habilitações ou as formações específicas. Nós tínhamos nós implantamos na ESGA naquela ocasião o curso de administração de empreendimentos turísticos, administração de marketing e administração com ênfase em empreendedorismo. E eu pude ser coordenador de um deles durante um período. Posteriormente fui coordenador de projetos educacionais da autarquia e hoje eu continuo como docente. Excelente, que maravilha, né? Ainda faz parte dessa unidade, né? Sim. Foi o senhor que trouxe para Garanhuns e todo o Agreste o ensino à distância, né? Para as universidades. Como surgiu essa ideia? Como foi que o senhor, de repente, pensou, eu vou inovar o ensino na região do Agreste? Fala para nós. Na verdade, eu fui contactado por uma escola lá de Londrina, porque a sede da Unopar é em Londrina, no Paraná. Fui contactado para oferecer um curso de pré-vestibular gratuito à distância. Esse foi o primeiro contato, via satélite. Eles forneciam um sistema de antenas e a gente cedeu espaço para que a gente pudesse ofertar esse curso gratuito à população de pré-vestibular. E aí eu aceitei o desafio. Eu não sabia que estava sendo observado, porque isso era um canal que eles tinham para poder entrar com a educação à distância. E aí eu aceitei, nós assinamos um termo e começamos a ofertar. E, posteriormente, eles entraram em contato com a gente e disseram, já que vocês estão trabalhando com pré-vestibular, nós gostaríamos de fazer uma proposta a vocês. Você quer ser um polo conveniado de educação à distância em Garanhuns? Aí eu disse assim, e o que é educação à distância? Na verdade, eu nem sabia o que era. Apesar da Lei 9.394/96, que a LDB prevê no artigo 80 a educação à distância, naquela época não existia uma lei específica, apenas era previsto na LDB, mas não existia uma lei específica que determinasse o que era a educação à distância. Então nós não conhecíamos quase nada da educação à distância. Foi quando eles disseram, aceite que a gente traz você aqui a Londrina para você conhecer nossos estudos e saber o que é educação à distância. E aí eu aceitei o desafio, eles levaram a gente para Londrina. Lá eu pude conhecer os estúdios de TV e os satélites que transmitem a educação à distância, porque a Unopar é pioneira em educação à distância no Brasil. E aí eu fui convidado, e aí aceitei o desafio. Foi muito preocupante e foi muito difícil, porque quando nós implantamos a educação à distância no Agreste Meridional, na época existia um programa de rádio chamado Ronda Policial. Toda semana nós estávamos na Ronda Policial para esclarecer que os nossos cursos não eram ilegais, que eles eram previstos em lei, porque naquela época só a LDB previa, não existia ainda o decreto 5622, que só veio acontecer em 2005. E aí a gente tinha que, quase toda semana, a gente ia ter que defender a educação à distância, porque as pessoas não sabiam o que era educação à distância. Logo que as pessoas não sabem, as pessoas condenam. Não por querer, mas até por ignorância.
E aí a gente era obrigado a ir toda semana. Eu lembro que na primeira turma que nós formamos do curso de Serviço Social, o Conselho Regional de Serviço Social se recusou a dar carteira aos profissionais formados. E aí eu tive que mover uma ação contra o órgão para que eles pudessem... Na verdade, eu não fiz uma ação. Eu fiz uma notificação jurídica para que eles aceitassem, porque se eles não aceitassem, eu ia ter que entrar judicialmente contra eles. Mas aí eles acataram, porque eu fiz uma justificativa, amparei nos rigores da lei, e aí eles aceitaram e nossos profissionais receberam a carteira. Porque naquela época as pessoas não sabiam o que era educação à distância. Fala um pouco sobre as suas viagens pelos países da Europa, quais as experiências que você pode nos colocar aqui, como foi passar por esses países e o que você pode trazer como conhecimento para o sistema educacional. Na verdade, isso aconteceu de uma forma bem natural. Através de um professor, um amigo que a gente tinha numa faculdade de Olinda, ele disse que existia um grupo educacional no Brasil de professores e profissionais de educação que iam anualmente para um grupo de países para conhecer o sistema de educação à distância, desde o jardim da infância até a universidade. E eles perguntaram se a gente queria participar. Na época eu disse assim, é interessante. E aí nós fomos a primeira missão educacional, o nome era Missão Educacional. O que era essa missão educacional? Era uma missão diplomática organizada por um filho de embaixador, que era fazer parte do Sindicato de Educação de São Paulo, e que ele organizava a viagem. Nós íamos conhecer o sistema educacional desse país. Não era um país só, era um grupo de países que a gente ia conhecer. Então, inicialmente, a gente foi para a gente foi para a Itália, para a França, para a Escócia, para a Inglaterra, para vários países para conhecer o sistema educacional. A gente conhecia desde o jardim da infância até o nível superior. Por exemplo, lá na Itália, a gente conheceu a região de Reggio Emília. A região de Reggio Emília ela é especializada em educação infantil. Então, nessa região, por exemplo, nós conhecemos uma escola chamada, ironicamente, né, porque a gente tem um grande educador brasileiro que ele é reconhecido aqui no Brasil, mas não é reconhecido como deveria. E a gente chegou nessa cidade, lá na região de Reggio Emília, que tinha uma escola com o nome de Paulo Freire. E essa escola era uma escola especializada em crianças hiperinteligentes, crianças superdotadas. Sim. E aí a gente conheceu essa região, conhecemos também as universidades, nós conhecemos a Universidade de Roma, porque o objetivo era conhecer todas as escolas do ensino superior, do ensino fundamental, do ensino médio. Enfim, a gente conheceu todo o sistema, então foi uma experiência muito rica. Geralmente a gente era recebido pelos governos desse país. Na época que a gente foi para a França, por exemplo, nós fomos recepcionados na cobertura de um hotel pelo governo daquele país, para apresentar o sistema educacional. Lá em Dublin, na Irlanda, nós fomos recebidos pela Trinity College, que é a maior universidade, a mais antiga universidade de lá, da Irlanda. E aí também o sistema do governo recebeu a gente, apresentou as estratégias do governo para a educação. Enfim, era uma missão diplomática para conhecer o sistema educacional daqueles países. Então foi uma experiência muito rica durante esse tempo que a gente passou nessas visitas e nesse aprimoramento da educação. É realmente uma bagagem excelente, né? Com certeza vem com uma bagagem riquíssima, até porque você conseguiu fazer um passeio bem interessante pelos países, buscando exatamente esse conhecimento, né? Para trazer e poder mostrar essa grandeza, né? Sim, porque a gente sabe que culturalmente é bem diferente da gente. Sim. Desde o jardim da infância, por exemplo, nós nos deparamos com crianças que aprendem desde o jardim da infância educação financeira, quando está começando a suscitar agora nas escolas do Brasil. Lá em 2008, quando nós fomos visitar, já era uma realidade nas escolas europeias. As crianças aprendiam educação doméstica, economia doméstica e educação financeira desde o jardim da infância. Algo que ainda é bem incipiente no Brasil. A Unopar hoje oferece quantos cursos? A Unopar oferece muitos cursos, são cursos de várias áreas, porque pouca gente sabe, mas a Unopar não é só EAD. Ela é EAD, que é a educação à distância, ela é semipresencial e ela é presencial. Então ela tem 3 modalidades de ensino. Então ela oferece hoje as licenciaturas todas na modalidade que era à distância, mas o novo decreto foi
instaurada a partir do ano passado com a nova lei, ela não permite mais que as licenciaturas sejam à distância, elas precisam ser presenciais, e nós já estamos no processo de mudança desse perfil, dessa modalidade. A gente está na implantação, nós temos até 2027 para implantar a nova formatação com o novo marco da lei, e a gente tem a educação semipresencial naquilo que é permitido por lei, a semipresencialidade, que na verdade esse termo semipresencial é um termo bem brasileiro, porque na Europa e nos Estados Unidos nós não chamamos mais assim. Nós chamamos de ensino híbrido ou educação híbrida. E aí nós temos a educação 100% presencial, que é o que a gente já conhece. E os novos cursos que a Unopar vai estar trazendo para 2027, você pode nos já adiantar os novos cursos? Olha, é pretensão nossa que a gente faça turmas especiais do curso de jornalismo para os profissionais da área de jornalismo, como digital influencer, como pessoas que trabalham com blog, jornalistas, radialistas, uma turma especial para esses profissionais. E a gente também está formatando um curso também semipresencial na área de gastronomia, porque a gente tem uma região que ela é bem propensa para esse curso. Além disso, a gente está na fase de implantação de 3 novos cursos na área de saúde, que é terapia ocupacional, fonoaudiologia e farmácia. Excelente. Bom, esses cursos que serão oferecidos no próximo ano, qual o requisito mínimo que o aluno tem que ter para participar? Porque a gente vê hoje, como o senhor falou, que nas redes sociais tem blogueiros, às vezes que não tem formação nenhuma. Tá? Blogueiros, me perdoe, tá? Mas eu estou só colocando aqui que realmente tem pessoas que não têm formação e que trabalham nesse meio. Ou seja, é um trabalho, né? Tem pessoas que vivem disso. Qual o requisito mínimo para que a pessoa possa fazer essa faculdade? Na verdade, o requisito mínimo é o requisito por lei, né? Que é ter o ensino médio completo, seja ele através do ensino regular ou através do EJA. E se for profissional da área de comunicação, mais ainda, né? Porque além de ter o ensino médio profissional da área de comunicação, é interessante que ele tenha a formação específica na área, para que ele possa aprimorar ainda mais seus conhecimentos e implantar na sua profissão. De onde o senhor vem? Qual a sua cidade natal? Onde passou sua infância? Normalmente os podcasts começam perguntando isso. A gente atropela tudo aqui. A gente quando lembra, a gente pergunta. Eu sou de Correntes, Pernambuco, né? Toda a minha infância foi lá na cidade de Correntes. E eu vim para Garanhuns para estudar o curso de administração na Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns, da qual sou aluno e atualmente professor. Há quanto tempo o senhor está em Garanhuns? Estou em Garanhuns há 30 anos. Eu vim para estudar e posteriormente passei por vários estágios. O primeiro deles no antigo SESEC, Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil, no qual fui estagiário. Posteriormente fui estagiário da CELP, fui estagiário do Colégio Estadual, fui estagiário da AGRE, fui estagiário de várias instituições em Garanhuns. Normalmente quem mora nessa região do Agreste, que é interior, que as cidades, a cultura é a agricultura. O senhor também participa da agricultura, já participou da agricultura, ou seja, a família são agricultores, se viveu na agricultura, ou o senhor vem de berço, tipo, já vem de uma família estruturada, que já tinha dinheiro e que poderia investir na sua carreira sem precisar pegar no pesado? Como eu fiz o levantamento genealógico da minha família, meu tataravô veio de Portugal. Minha família é de origem portuguesa e espanhola, porque na região onde meu avô ele nasceu, era uma divisa entre Portugal e Espanha. E ele veio, e aí ele fundou a família. Ele foi um dos primeiros senhores de engenho lá da cidade. E na época ele tinha engenhos, né, que aí a grande produção do engenho nessa cidade era produzir cachaça, produzia mel de engenho, casa de farinha. Então a origem da minha família é rural. Mas eu já sou mais urbano, eu já fui criado na zona urbana. Mas como eu fiz essa pesquisa sobre a minha família, então eu conheço qual a gênese de toda a família. Interessante. Depois de tantos estágios que o senhor falou aqui, foi estagiário de várias empresas, conseguiu chegar no topo? O senhor sonhava chegar onde chegou hoje, onde está hoje, ou o senhor ainda pretende ir mais longe? Na verdade, a minha construção foi uma construção natural. Eu fui passando por etapas e aí eu fui me aprimorando e aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Por exemplo,
Eu não esperava trabalhar com educação à distância. Aconteceu naturalmente, como eu contei já a história, através de uma antena para fornecer pré-vestibular à distância gratuitamente. E a partir daí, chegar até a Unopar. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu sempre digo o seguinte, que o futuro, ele faz parte do que a gente faz no presente. E aí as coisas foram acontecendo sem que eu planejasse. Elas foram acontecendo naturalmente. Pelas coisas que eu fui fazendo e estou onde estou. Sobre essa outra formação sua de nutricionista, fale um pouquinho sobre essa área e o que você pode falar também sobre a alimentação relacionada às crianças, as dificuldades que a gente encontra hoje nas pequenas crianças já enfrentando esse problema de obesidade. Sim, minha formação atual, há 3 anos atrás eu me formei em nutrição, me especializei em nutrição metabólica, que é uma área da nutrição pouco procurada pelas pessoas, porque geralmente as pessoas da nutrição procuram mais a nutrição esportiva, a nutrição clínica. Eu procurei uma área um pouco diferenciada. Talvez até porque, como eu sou diabético genético, então eu quis entender melhor sobre a questão da nutrição e do metabolismo, que acarreta em várias doenças, né, que pode acarretar em várias doenças, inclusive colesterol, diabetes e outras doenças. Na verdade, na educação infantil, é uma preocupação muito grande de todos os governos, porque, não sei se vocês sabem, as estatísticas mostram que grande parte das crianças tem alimentação irregular, e não somente isso. Há uma incidência muito grande atualmente de crianças com sobrepeso e crianças com obesidade. E crianças desenvolvendo diabetes pela má alimentação. Sim. Hoje é muito comum os pais, talvez até por uma questão de mudança de hábito da vida e trabalharem bastante, eles vão querendo facilitar a vida das crianças, ao invés de inserir alimentação natural, eles começam a inserir alimentação artificial, como biscoitos, salgadinhos, comidas que têm um alto teor de gordura trans, por exemplo, tem corante, tem várias coisas que são prejudiciais à saúde da criança. Porque a criança, o órgão da criança é diferente do adulto, ele está numa fase de desenvolvimento. Sim. Então, o cuidado tem que ser muito maior do que com um adulto, por exemplo. Então, a alimentação de criança tem que ser baseada em o mais natural possível. Substituir biscoitos recheados por frutas, por legumes, né? por sucos naturais. E a gente vê que isso é muito pouco provável. As pessoas preferem substituir por alimentação artificial. Mas, inclusive, assim, na educação, no município, a gente já tem esse cuidado nas escolas, creches, para a alimentação das crianças até 3 anos, elas não ter acesso a açúcar, eles não provam, não entra um lanchinho que seja nessa área de salgados, biscoitos, tudo isso é tratado com uma forma muito, muito cuidadosa, né? Tem nutricionista, a alimentação é toda saudável. Então, assim, já existe esse olhar, essa preocupação, né? Que é importante, né? E a gente precisa trabalhar mais, é preciso ser mais trabalhado, não só nas escolas creche e infantil, mas no geral, né? É preciso ter uma divulgação maior nessa área alimentar, né? Verdade? Na verdade, nas escolas e creches já trabalham, porque hoje a própria educação escolar, a própria merenda escolar é voltada para essa situação, e também em toda a merenda escolar, todas as escolas, seja do ensino médio, do ensino fundamental ou do ensino infantil, tem nutricionista responsável por essa alimentação. Mas o que eu quero dizer é que no dia a dia da criança em Sim. casa não há essa preocupação, porque nossa população não é educada para isso. Então, assim, a criança tem acesso à alimentação saudável durante o período que está na escola, mas quando ela não está na escola, ela recebe uma alimentação pobre em nutrientes. É verdade, infelizmente é verdade. O senhor falando ainda sobre a alimentação infantil, normalmente é recomendado para os recém-nascidos o primeiro alimento ser o leite materno. Sim. E, às vezes, a mãe não consegue alimentar os seus filhos e é trocado por fórmula e não por leite. Existe diferença entre a fórmula e o leite? O senhor poderia falar para nós sobre isso? Existe, na verdade, é por isso que existem os bancos de leite. Quando a mãe ela não tem condições de amamentar por algum motivo, é interessante que ela se recorra aos bancos de leite, porque já existem no Brasil os bancos de leite, que são doações de mães que têm em excesso, leite em excesso, faz essas doações, e esses bancos de leite são acessíveis, desde que faça o cadastro, é acessível a toda a população. Então, o ideal realmente, nos primeiros meses, é o leite materno.
E quando há uma substituição, tem que haver uma substituição baseada na ciência, baseada em argumentação científica, por exemplo. É interessante que seja acompanhado por um profissional de saúde, esse tipo de alimento, por um profissional de nutrição, para saber se realmente aquilo que está sendo dado à criança é realmente o que se precisa. Entende? Mas o ideal seria recorrer aos bancos de leite. Quando não há essa possibilidade, as outras possibilidades acompanhadas de profissionais de saúde da área. Toda pessoa ela é uma pessoa individualizada. Tem que saber primeiro se essa formulação ela é decorrente de quê? Apenas para substituição ou porque essa criança tem, por exemplo, intolerância à lactose. Se ela tem intolerância à lactose, ela vai ter que tomar um alimento especial, que pode o alimento não ter disponível para venda comercialmente. Porque a gente sabe que hoje existem vários tipos de leite sem lactose. Mas será que é apenas só a lactose ou precisa de enriquecimento maior? Porque se precisar de um enriquecimento maior, tem que ser uma fórmula manipulável. Então isso é caso a caso. Não é que um seja melhor do que o outro ou pior do que o outro. É questão de cada caso, porque as pessoas têm reações diferentes, precisam necessariamente de coisas diferentes. Falando agora sobre a obesidade, né, que é comum hoje na sociedade, a gente enfrenta isso de forma num nível muito alto, né, infelizmente. E o que você pode falar sobre a obesidade e qual a melhor forma de dar um controle ou agir de forma correta para evitar chegar a esse ponto? A obesidade é uma das doenças mais comuns no mundo moderno, né? Por vários fatores. Pela má alimentação, pela substituição de alimentos artificiais, gordurosos ou com poucos nutrientes nutricionais. Então, a obesidade é uma realidade hoje. Não só a obesidade, como sobrepeso e a obesidade, porque a gente tem a classificação, né? O sobrepeso, que é a primeira instação, e depois a obesidade. A obesidade tem várias formas de ser tratada. Existe a reeducação alimentar, que trata a obesidade naturalmente, né? Os processos de emagrecimento. A atividade física, que é super importante, coadjuvante ao processo de emagrecimento. A atividade física e uma vida saudável, né? Que não só dormir bem é um outro fator que contribui para que a pessoa controle a obesidade. A ansiedade é um outro fator que também, às vezes, a obesidade ela não pode ser tratada apenas por um profissional, mas por vários profissionais. Por exemplo, se a pessoa tem ansiedade, é altamente ansiosa, você vai trabalhar coadjuvantemente com um psicólogo, um terapeuta para ajudar nesse processo. Agora, existem mecanismos artificiais que o mais conhecido atualmente é o Mounjaro, né? Mounjaro, as canetas, né? Na verdade, as canetas que estão em evidência. Mas a gente tem que saber que deve-se pensar nas canetas quando for um processo inevitável, ou seja, não é usar indiscriminadamente, porque a gente sabe que hoje tem pessoas saudáveis que querem emagrecer rapidamente, que não estão classificadas numa obesidade severa ou estão no estado inicial de sobrepeso e estão usando indiscriminadamente as canetas. Este é o seu conceito sobre o Mounjaro. Sim, o Mounjaro é importante, é uma descoberta científica que mudou a história da humanidade no termo de obesidade, porém, ele tem que ser aplicado em casos especiais, em casos em que a pessoa realmente precise ter a necessidade de utilização do Mounjaro. Certo. Sobre o Mounjaro ainda, o senhor falando aí, pessoas usam para emagrecer. Mas com a alimentação balanceada, também a pessoa chega ao nível que deseja. Então, o melhor não seria a alimentação balanceada ou a canetinha para quem é vaidoso e às vezes pode dar problema de Como eu saúde? disse, vai depender do caso. Existem casos e casos. Se a pessoa tem uma obesidade severa, que já convive com esse processo há vários tempos e não conseguiu, pelo processo natural, fazer esse trabalho, o Mounjaro vai ser interessante, porque o Mounjaro ele vai trabalhar tanto não só a questão do emagrecimento, mas o controle de taxas glicêmicas, como diabetes, por exemplo, né, que é um dos principais deles que vem com a obesidade, as taxas de colesterol e de triglicerídeos, entre outras. Então, o que é que a gente aconselha? Inicialmente, a pessoa pode trabalhar com o processo de emagrecimento natural. Em casos extremos, em casos em que ela precisa realmente usar o Mounjaro, é que é necessário. Mas o que é que acontece hoje? As pessoas saudáveis, que não têm obesidade, que têm apenas um sobrepeso, para querer emagrecer rapidamente, elas utilizam as canetas.
mais nessa questão assim de querer resultado imediato. Imediato, exatamente. Né? E quais as consequências que essa pessoa pode ter futuramente? Olha, tem várias consequências que ela pode ter. Todo medicamento existe os efeitos colaterais. O Monjaro também tem os efeitos colaterais iniciais. É como eu digo, cada organismo ele reage de uma forma. Eu não posso... Quando a indústria farmacêutica ela cria um medicamento, ela cria de uma forma geral. Ela não especifica para cada tipo de ser humano. Ela cria para uma utilização geral, ou seja, é uma produção em longa escala. Como vai se comportar o uso do medicamento em cada organismo é diferente, pode ser diferente. Então, um dos efeitos colaterais, por exemplo, do Monjaro são náuseas, são vômitos iniciais. Esse efeito iniciais. Mas isso é no processo, né? Quando você está utilizando. Quando você está utilizando. Isso é comum. Agora, o que eu digo é o seguinte, que se uma pessoa está com sobrepeso inicial, ela não tem a necessidade de usar o Monjaro, ela pode fazer um emagrecimento paulatinamente, que a gente não chama mais de emagrecimento, nem dieta, a gente chama de reeducação alimentar. Sim. E plano alimentar. Aquele nome antigo que a gente chamava de dieta, a gente chama hoje de plano alimentar, que é uma reeducação que a gente faz para a pessoa reaprender a comer, reaprender a escolher os alimentos. Porque com a vida conturbada que a gente tem hoje, é muito mais fácil você pegar um miojo e preparar em minutos do que você preparar uma alimentação saudável que vai demorar um tempo maior para ser preparada. Sim. Então as pessoas hoje a gente vive uma vida efêmera, as pessoas querem tudo muito rápido. As músicas que antigamente eram de 4, 5 minutos, agora são de 2 minutos, de 1 minuto e meio. Então, a própria indústria da música, eu assisti uma entrevista do Caetano Veloso dizendo que hoje a indústria da música, as pessoas querem músicas mais rápidas. Então, até isso, veja, todo resultado na geração atual é tudo mais rápido. Então, assim, nessa busca, o corpo perfeito, para o resultado rápido, as pessoas procuram as canetas como fonte indiscriminada de uso. Agora, com o uso das canetas, alguns especialistas vão às redes sociais falar sobre e alertar a população sobre esse uso indevido dessas canetas. Sim, que tem que se alimentar de forma adequada, que existe uma alimentação também, mesmo usando a caneta, e os exercícios. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, porque existem os coadjuvantes, que é justamente o exercício, a atividade física, que necessariamente não precisa ser academia, mas uma atividade física, os exercícios, a boa alimentação, porque isso, o Monjaro não veio para substituir a boa alimentação. É necessário, por exemplo, no processo de emagrecimento, se você emagrece e você não faz uma atividade física, você vai ficar com celulite, você vai ficar com flacidez, que é um processo natural do emagrecimento. Se você faz uma atividade física coadjuvante a isso, você vai estar impedindo que você desenvolva flacidez, que você desenvolva celulite, entende? Então, assim, é um processo coadjuvante. Então, mesmo você utilizando o Monjaro, você tem que fazer uma atividade física, você tem que ter uma boa alimentação. Então, geralmente, pessoas que são instruídas e que conhecem como deve funcionar, até porque os médicos eles aconselham dessa forma, ela vai fazer um processo de emagrecimento, mesmo com Monjaro, com um nutrólogo, com um nutricionista, talvez até com um terapeuta, se for necessário, com um educador físico, né, com academia ou uma atividade física, que necessariamente não precisa ser em academia. Hoje a gente tem várias coisas que facilitam a vida dos seres humanos. Hoje a gente tem as academias da cidade que ajudam nesse processo. A gente tem as atividades físicas, como caminhadas, como corrida, também ajudam nesse processo. Então, não necessariamente a academia, mas a atividade física é essencial. Algumas pessoas falam de que o Monjaro será a doença do futuro, quem usa hoje. O senhor acredita que pode acontecer? Olha, só o tempo dirá, porque na ciência a gente tem as descobertas e a gente só tem as realidades realmente com o passar do tempo. Então, a gente não tem como prever algo que ainda está em fase de implantação. O Monjaro é super recente, é uma descoberta científica super recente, que está sendo utilizada no mundo inteiro, mas ainda é muito recente. Então, os resultados, só o futuro vai dizer realmente sua eficácia 100%. Na verdade, sua eficácia próximo a 100%, porque nenhum medicamento e nenhuma vacina tem eficácia de 100%. A gente descobriu isso durante a pandemia, porque a gente achava até então que as vacinas têm eficácia de 100%. E aí os jornais mostraram que as vacinas elas tendo eficácia a partir de 80%, são consideradas vacinas de boa qualidade. Mas, assim, usar um medicamento sem saber o que vai acontecer no futuro
porque você está usando. Isso não traz preocupação para toda a sociedade? Porque eu acredito que um medicamento que você usa e que no futuro você não sabe que reação vai trazer para você, você está correndo risco de saúde de qualquer forma. Não seria a forma mais correta emagrecer com a alimentação saudável? Olha, como eu sou da área natural da nutrição, eu sempre vou dizer que é melhor você emagrecer naturalmente através do processo de dietoterapia, ou seja, da reeducação alimentar. Porém, em casos extremos, em que a pessoa tem uma obesidade mórbida, por exemplo, ou suas taxas são muito altas e não está conseguindo diminuir, é interessante a utilização do monjário. O monjário ele foi descoberto através de várias pesquisas científicas e ele tem evidências científicas que a gente não pode desmerecer essas pesquisas da ciência. Porém, é necessário ter cautela no uso do monjário porque ele não pode ser utilizado indiscriminadamente por qualquer tipo de pessoa. Exatamente. Em uma brincadeira, outro dia, a gente conversando sobre alimentação e a gente falou sobre pessoas que fazem a cirurgia de redução de estômago. E o senhor falou, não adianta uma pessoa também fazer a redução de estômago e ter a mente gorda. O senhor poderia falar para nós sobre essa diferença e essa mente gorda, como é que funciona, para que todo mundo entenda, porque às vezes não é necessário você fazer a tal cirurgia também, né? Porque, na verdade, o processo de cirurgia de redução de estômago, quem faz a cirurgia realmente, como é aconselhado por alguns profissionais, ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar de saúde. Eu tive uma amiga que ela fez redução de estômago, mas ela é acompanhada até hoje por um psicólogo. Ela tem um terapeuta que acompanha ela, porque ela precisava reeducar a mente dela. Por quê? Porque existe o processo de autossabotagem. Tem pessoas que fizeram a redução de estômago, emagreceram e alguns anos depois dobraram o peso que tinham antes. Ou seja, utilizaram a autossabotagem e acabaram engordando de novo. Porque a redução do estômago ela não é garantia de emagrecimento perpétuo. Você emagrece durante um tempo, durante o processo, mas aí se você não tiver os cuidados necessários, você pode voltar igual ou pior do que você era antes. Assim como o monjário também, né? Também, o monjário também tem esse efeito. Se você parar de tomar o monjário, você toma o monjário para emagrecer. Sim. As pessoas acham que é uma fórmula mágica. Sim. O monjário não é uma fórmula mágica. Se você parar de tomar e você voltar aos seus hábitos anteriores, todos eles, você vai engordar de novo. Esse é onde assusta e as pessoas elas não estão se preparando para fazer as coisas da forma correta, né? Eu tenho colegas que não têm um peso assim absurdo, estão acima do peso um pouco e estão fazendo esse uso, né? E assim é preocupante porque você vê jovens se entregando à forma mais prática de chegar a tal peso, a tal corpo, para ver tudo bonitinho, sem querer esforço nenhum, né? E a gente fica nessa preocupação. E daqui a 10 anos, como será o resultado de tudo isso, né? Na verdade, eu comparo não necessariamente na mesma ordem, da mesma forma, mas eu comparo isso ao que os jovens que querem desenvolver o corpo em pouco tempo na academia fazem com o uso da testosterona. Tomam bomba de testosterona para aumentar a massa muscular. E aí o que acontece? Em excesso, a testosterona vai acarretar vários problemas, vai acarretar em infertilidade, pode acarretar em problemas de rins, pode acarretar em problemas cardíacos. A gente tem história de pessoas jovens que morreram de infarto decorrente do uso indiscriminado da testosterona para adquirir uma forma física perfeita. Normalmente aqui no Nordeste, as pessoas têm uma rotina alimentar, principalmente pessoas de classe média e classe baixa. E mesmo assim, depois de certa idade, com essa rotina alimentar, que são os mesmos alimentos consumidos todos os dias, eles começam a engordar. Por que isso acontece? Veja bem, a educação alimentar nos ensina que os nossos alimentos eles têm que ser o mais diversificado possível, certo? Por exemplo, eu aprendi no meu curso que a gente tem que trabalhar com a população de acordo com os acessos que ela tem. O problema é que as coisas industrializadas são mais baratas e são mais acessíveis. Por exemplo, você tem hoje refrigerantes que se você não puder comprar uma Coca-Cola, você pode comprar uma tubaína. Uma tubaína são refrigerantes locais. As tubaínas são altamente ricas em corantes e em açúcares.
principalmente, não que a Coca-Cola não seja, a Coca-Cola mas as tubaínas são mais ainda. Então, esses acessos que a população tem, eles é a facilidade de ter esses acessos, eles acabam substituindo pelo alimento natural. Porque a gente percebe que antigamente as pessoas se alimentavam muito melhor do que hoje. Por exemplo, a alimentação da minha avó, da minha avó, da minha mãe foi totalmente diferente da alimentação da geração Y e Z. Era sucos, tudo natural, né? Exatamente, tudo natural. A pessoa tomava pouco. O refrigerante era no final de semana, né? Exatamente. Ainda falando desse assunto, as pessoas têm as 3 alimentações no decorrer do dia, que são as principais: café da manhã, almoço e janta. Mas nos intervalos tem um lanche. Tem um lanche pela manhã, tem um lanche da tarde. E às vezes as pessoas começam a ganhar peso. Se evitar os lanches, ajuda? Na verdade, a gente precisa ter 6 alimentações por dia. O correto é a gente ter 6 alimentações por dia. A gente ter o almoço, a gente ter o café da manhã, a gente ter o lanche da manhã, a gente ter o almoço, a gente ter o lanche da tarde, a gente ter o jantar e a gente ter a colação noturna. Só que isso tem que ser colocado de uma forma planejada. Por exemplo, não é meu lanche da tarde, não é que eu vá comer um boi no meu lanche da tarde, não, no meu lanche da manhã. Eu vou comer uma fruta, eu vou comer um alimento saudável naquele intervalo. Porque a ideia é que você come devido à alimentação durante o dia, para você não dar carga nenhuma das alimentações. Existe um ditado popular que diz o seguinte: tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Então isso quer dizer o quê? Que a alimentação noturna tem que ser uma alimentação leve. Se você desmembrar sua alimentação em 6 refeições por dia, você tomando um café da manhã, você tendo um lanche moderado pela manhã, uma alimentação no meio-dia, um lanche moderado à tarde e uma alimentação à noite, você vai ter uma alimentação completa e você não vai sentir tanta ânsia de comer muito durante uma das refeições, porque você vai estar dividindo ao longo do dia. O problema é ter essa educação. A gente não é educado para isso. A gente não tem essa educação voltada para isso. Fica claro que se você ficar nesse intervalo de a cada 2, 3 horas comer alguma coisa, você não vai ter aquela fome grande, então você vai saciar com uma pequena quantidade e vai manter essa organização, né? Na alimentação, é balancear. Exatamente. Por exemplo, é não esperar a fome. Alimentações noturnas não podem ser alimentações pesadas. Não posso comer um prato de feijoada à noite para dormir. Não posso comer um prato de dobradinha à noite para dormir. Eu preciso balancear a minha alimentação de forma que ela seja, à noite, seja uma alimentação leve, uma alimentação que seja mais digestiva. Na colação noturna, eu posso tomar um chá, né? Por exemplo, tem chá que são altamente necessários e bons para a saúde. Por exemplo, se eu não tenho pressão alta, por exemplo, porque quem tem pressão alta não pode tomar chá verde, não pode tomar chá de canela, não pode tomar chá de gengibre, são chás termogênicos. Mas se eu não tenho pressão alta, eu posso tomar, após o jantar, eu posso tomar um chá de canela, com 2 ou 3 biscoitos, um chá de canela, um chá de gengibre. Claro, eu não posso tomar uma xícara de chá de canela com 3 pães. Porque o problema é o seguinte: o pessoal quer tomar um xícara de chá de canela na colação com 3 pães. Mas se você vai fazer isso, se você não teve uma boa alimentação distribuída ao longo do dia. Porque quem tem boa alimentação distribuída ao longo do dia não tem super fomes em momentos específicos. Entendi. Agora eu vou brincar um pouco. Passei minha vida toda me alimentando mal. Só 3 vezes. Estava passando fome. Estava passando fome. Estava indo comer com ansiedade. Já pensou? Então, eu dormi sem comer um cuscuz. Não. Então, eu vou continuar engordando. Viu, porque ao longo do dia você não distribuiu sua alimentação. Eu entendi. Num determinado momento você teve uma fome maior. Vamos falar de saúde masculina. Aí eu deixo os dois. Nossa, não, a senhora não. Faça a primeira pergunta. Pronto, eu vou faça passar. Faça a primeira pergunta, porque faça aí, agitando esses cabelos. Ajeite de novo. Isso, muito bom, gente, bem. Então agora, vamos falar de saúde masculina. Na andropausa, eu deixo os dois garotos falarem aí. Valdir, pergunte. Andropausa. Fala um pouco sobre andropausa para que quem não conhece saiba o que é. A andropausa é o que mais ou menos nós dizemos que é a menopausa masculina. As mulheres têm a menopausa, os homens têm a andropausa.
Então, poucos homens sabem ou procuram saber que a andropausa ele precisa repor os hormônios tal qual as mulheres precisam. Por quê? Porque é uma perda natural ao longo da vida. Então, os homens, depois dos 45 anos, eles têm uma perda natural de alguns hormônios e eles precisam trabalhar essa reposição. Tem programa profissional de saúde para trabalhar essa reposição. Isso é necessário. E aí ele vai pedir uma bateria de exames para saber como é que estão suas taxas de testosterona e as outras taxas. A própria nutrição, ela trabalha com alimentação voltada para isso também. Por exemplo, alimentos ricos em magnésio, ricos em zinco, ricos em selênio, são alimentos necessários e bons para essa reposição. Mas não substitui a medicina propriamente dita. É interessante que se procure um profissional de saúde e isso vai ser uma bateria de exame que vai incluir também, porque faz parte da saúde masculina, o exame de próstata, que é um exame necessário, pessoas que estão depois dos 45 anos. E se a pessoa tiver incidência de câncer de próstata na família, tem que ser mais recente ainda, tem que ser na idade menor, porque isso vai ter tudo isso o urologista ele vai orientar, né? O profissional de saúde especializado na área, que é o urologista, ele vai orientar se você tem casos na família, qual a idade ideal que você faça esses exames. Mas se você não tem, qual a idade inicial que você precisa fazer. São exames necessários. E aí você vai ter outros exames também que ele vai pedir para ver essa questão, como estão as suas taxas hormonais, para se trabalhar isso. Porque também há um processo de reposição. As pessoas que são conscientes, que conhecem de saúde masculina, sabem que o homem também precisa fazer essa reposição. A partir de 45 anos, você já deve começar a se cuidar em relação à menopausa masculina, não quer que é a andropausa. Mas se existe uma alimentação adequada, você pode retardar. Na verdade, a alimentação é um dos processos, mas são várias questões. Por exemplo, a atividade física é importante. Ver como é que está a imunidade, algumas vitaminas, as taxas de vitamina no seu organismo, a questão da atividade física, o sono também é importante. Se você tem um sono regular, isso também é importante. É um conjunto de coisas que corroboram, não é uma coisa só. Tá? A alimentação tem seu potencial. Por exemplo, alimentos ricos em selênio, ricos em zinco, em magnésio, ele vai ajudar, mas ele não vai determinar, ele é coadjuvante, é um tratamento coadjuvante. Certo. Na verdade, o tratamento natural ele é mais lento. Se você quiser realmente um tratamento especializado, você tem que procurar um profissional de saúde. Ele vai pedir uma bateria de exames que vai medir a sua testosterona, vai medir todas as suas taxas, todos os seus hormônios, para saber qual o tratamento ideal. Porque pessoas não são robôs em série, pessoas são individualizadas. Então, de repente, eu posso ter uma reposição de testosterona, mas além dessa questão, eu sou diabético, eu tenho outras doenças. Então, tudo isso tem que ser observado. Por exemplo, eu não posso fazer uma dieta para um paciente, para você igual eu faço para ela. Por exemplo, porque se você for um paciente que tem diabetes e ela não tem, a dieta que eu vou fazer para você, a reeducação alimentar que eu vou fazer com você, o plano alimentar que eu vou fazer com você, é não diferente do que eu vou fazer para ela. Porque você não pode comer, por exemplo, alimentos com alto poder glicêmico, porque você tem diabetes, mas já ela pode comer alimentos com uma glicemia maior, porque ela não é diabética. Agora fala um pouco sobre naturologia, para a gente poder entender melhor. Veja só, na medicina, existe a medicina propriamente dita, existe a área da medicina que trabalha com processos naturais, tá? Então, por exemplo, a naturologia aplicada à terapia da cosmética. Sim. Vai trabalhar medicamentos desenvolvidos com plantas naturalmente, com plantas. Já a que trabalha cosmética artificial vai trabalhar com manipulações de fórmulas. Sim. Fórmulas não propriamente naturais. Então, na nutrição também isso acontece. Então, a gente prefere, por exemplo, a nutrição, tem uma área da nutrição que acha que, através de forma natural, você pode ter um processo de emagrecimento sem nenhum outro tipo de intervenção. Mas uma outra área já acha que não, acha que você pode ter outras intervenções. Por exemplo, o uso da caneta na endocrinologia, principalmente pela indicação do endocrinologista, é um uso que é receitado, mas eles também fazem cautela e eles dizem que é para pessoas que estão com necessidade realmente de utilização das canetas. Mas já existem outras pessoas que procuram endocrinologistas que tenham sobrepeso e procuram para emagrecer rapidamente.
Vamos falar agora na Unopar, novamente, voltar para essa questão da Unopar, que tem novidades também sobre o FIG, né? Iniciando o FIG. Então, quais são as novidades na Unopar? Nós teremos, a partir do dia 14 ao dia 17, 9 oficinas criativas, 100% gratuitas para a população. São oficinas de várias áreas do conhecimento e que se iniciam no dia 14. Isso, hoje, FIG 2026, iniciando com oportunidades aí para o pessoal fazer as oficinas. E quer detalhar as oficinas? Quais são as oficinas? Nós temos oficinas na área de produção de poesia, né, poetizando. A gente tem oficina na área de maquiagem, oficina na área de fotografia, oficina na área de turismo, oficina na área de produção de currículo. A gente tem oficinas também na área como é que eu posso dizer? Na área de técnicas de leitura. A gente tem várias oficinas em várias áreas do conhecimento interessantes e bastante criativas. Para participar, tem um link, telefone, basta a pessoa ir na Unopar, como é que faz? Na verdade, a inscrição é feita pelo aplicativo do Festival de Inverno, né? O Guia do FIG, que pode ser baixado ou no Play Store para quem tem Android, ou no Apple Store para quem tem iPhone, o sistema iOS. Excelente. Então aí as inscrições são feitas diretamente lá no aplicativo, né? Ele vai entrar no aplicativo, vai colocar a programação, depois vai selecionar eventos alternativos, e lá nos eventos alternativos vão estar as oficinas criativas oferecidas gratuitamente. Excelente. E quantas vagas para cada oficina? Cada oficina tem 15 vagas. Excelente. Vamos falar sobre os novos cursos da Unopar, só para lembrar novamente. E existe algum valor específico? Se tem, aproveita, porque essa é a hora. Na verdade, a Unopar não trabalha com taxa de inscrição de vestibular. As inscrições são gratuitas. As inscrições são gratuitas, a gente tem nosso portal. O aluno ele faz a inscrição totalmente online, ele faz ou no portal ou diretamente através do Polo, né? Seja por WhatsApp ou seja diretamente através do Polo, que fica lá na Avenida Agamenon Magalhães 265 em Santo Antônio. Então ele pode fazer a inscrição diretamente lá no Polo ou através do nosso WhatsApp. Estamos encerrando o nosso podcast, né, Ortiga, mais uma vez, e eu deixo para você as colocações finais. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade para que a gente possa esclarecer alguns assuntos totalmente importantes para a população. Dizer que as nossas oficinas estão disponíveis para serem feitas as inscrições até amanhã via aplicativo do Festival de Inverno. E que Festival de Inverno não é só música e cultura, também é conhecimento. Então aproveite essa oportunidade que vocês têm de conhecimento gratuito para vocês aprimorarem e melhorarem o currículo de vocês, porque todas as oficinas elas vão oferecer certificado. Excelente. Muito bem. E você que chegou até agora com a gente, muito obrigado. A gente agradece também aos nossos patrocinadores que acreditam no nosso trabalho. E não esquece, deixar teu like, como o pessoal da geração Z falam, né? Eu prefiro que você curta. E não esquece de compartilhar para valer com toda a galera. Beleza, pessoal? Em breve estará aqui uma escritora, a senhora Giovana. Tá? A gente está fazendo de tudo para trazer ela para cá. É difícil, mas a gente vai conseguir. Até mais, fiquem todos com Deus.